Olá, meu nome é Dalila Jabar Torre do Vale, eu sou terapeuta naturopata, nascida em Moçambique, e onde eu iniciei a minha carreira profissional, primeiro como professora, e depois eu fui para o Brasil, onde eu fiquei mais de 30 anos. E nesse momento eu estou temporariamente em Portugal, né? Então, no Brasil é quando eu vou desenvolver toda a minha atividade profissional, primeiro como consultora organizacional e depois nas diferentes formações de psicodrama, dinâmica de grupo, logoterapia, desenvolvimento de pessoas, barra de axis, várias ferramentas que eu fui utilizando e fui afunilando até esse momento onde eu me encontro mais focada com a terapia de traumas. E, e é mais de, nesses 25 anos de terapeuta, esses 5 anos eu tenho desenvolvido e focado mais o meu trabalho em traumas, baseada numa, numa metodologia desenvolvida por Franz Rupert, que depois eu vou comentar ao longo do trabalho. A minha proposta hoje é trazer uma reflexão sobre quem sou eu em uma sociedade traumatizada. É interessante porque eu gosto muito desse tema, porque é o título de um livro de Franz Rupert, esse professor e psicólogo da escola de Munique. Ele escreveu um livro sobre isso. Então, isso me inspirou nestas reflexões que nós vamos fazer hoje. E vamos começar por onde? Perguntando mesmo quem somos nós, né? De alguma forma. E eu quero começar dizendo que nós somos uma espécie que nasce prematura, né, em relação às outras espécies, porque nós dependemos de tudo do outro, dependemos do alimento, dependemos para nos movimentar, para nos proteger, somos completamente indefesos, somos muito vulneráveis, a clima, a situação. Então, desde o primeiro dia, necessitamos de um cuidador, de uma mãe e de um pai que nos alimentem, que nos protejam, que nos amem e que nos apresentam ao mundo de forma segura, né? Então, algumas espécies já, horas depois, já têm a sua autonomia, já vão buscar, já vão caçar, já se movimentam. Não é o caso da nossa espécie. E nós temos necessidades básicas, né? Essas necessidades básicas, elas vêm desde o primeiro minuto do nascimento, que é o contato com a pele, com a voz, com o cheiro, com o peito, né? O paladar, o contato visual, tudo isso que é o contato emocional imediato que nós precisamos desde que nascemos, né? E de uma forma continuada entre mãe e filho. Geralmente a criança nasce querendo ser vista e compreendida pelo seu cuidador, por sua mãe e pelo seu pai. E se isso não acontece, e a criança desde cedo, ela percebe que não há esta proteção, não há este amor, não há esse desejo da presença dela, ela pode desistir de todas as tentativas de se comunicar com os outros, né? O sistema nervoso de uma criança, ela não tem a capacidade de se autorregular até a idade de 3 anos, ela não tem essa capacidade de se autorregular, né? Então, ela vai por imitação e por espelho do outro, né? E se o cuidador não faz isso, não dá isso que ela necessita, que é básico, é,
seja porque ele não está disponível, seja porque ele está com raiva da vida, ele está ansioso, ele está deprimido, ele não está, enfim, não está disponível ali para aquela criança, então o cérebro dessa criança pode não se desenvolver adequadamente. E ela pode começar, como resultado disso, a crescer com uma capacidade reduzida de controlar suas emoções, né? E o seu comportamento. E acaba se identificando com aquele estado desregulado de quem está próximo dela, né? Então ela começa a identificar que amar é não dar proteção, por exemplo, né? Ela começa a identificar que cuidar é não dar atenção, né? Porque é isso que ela está recebendo ali, de pessoas que ela só tem elas porque ela ama essas pessoas. Então, na tradução dela, ela vai traduzir dessa forma, de uma forma desregulada. Então, o eu da criança, ela se desenvolve em relação ao eu da sua mãe, né? Então, ela se espelha, ela olha, ela imita, ela vê, ela integra tudo aquilo que ela aprende com a sua mãe, com o seu cuidador ou com quem está à sua volta. E para a formação do seu próprio eu, ela precisa desta mãe, ela precisa desta pessoa que deve amá-la, protegê-la e alimentá-la. E se a mãe não tem isso, claro, se a mãe também já vem com os seus processos entruncados, essa criança vai continuar também sem clareza e ter um emaranhado dentro dela. A primeira oferta de nós que nós temos é eu e a minha mãe, né? As primeiras ofertas elas chegam através da relação com o mundo lá fora. E a primeira relação com o mundo lá fora são com os nossos pais. E a criança aceita isso sem questionar. O que é, então é bom. O que está acontecendo é o melhor para mim. É essa interpretação. Então, as primeiras experiências desde muito cedo, incluindo já na fase da gestação ou até antes da fecundação, tudo isso já é possível estar-se vivendo um ambiente traumático. É possível viver experiências estressantes através daquilo que recebemos dos nossos pais, né? Familiares ou ambiente. Então, ainda durante a gestação, é possível já começar a ter essa experiência estressante e traumática. E se tiver diante de um risco eh, de vida, né, vou viver ou não vou viver, e acaba, quando se chega ao fim da gestação e ela acaba vencendo a vida, é possível que a gente corra um risco de se ficar incapacitado para lidar com, com esse trauma e ou pedir ajuda ou, enfim, prestar ajuda ou resolver quando ela não está disponível. Então, assim, o trauma, esse que a gente vai chamar de trauma precoce ou de identidade, ele acontece ainda durante a gestação, né? Quando esses pais também já começam a demonstrar a sua indisponibilidade e, e a sua o não desejo de querer ter aquela criança. Então, desde cedo, ainda durante a gestação, nós podemos entrar num estado de desamparo e agonia e ativamos o nosso sistema de sobrevivência. Todos nós que sofremos traumas, todos nós ativamos o nosso sistema de sobrevivência. Então, Franz Rupert ele vai falar dessa psique que vai cindir, vai ficar dividida quando se vivem experiências traumáticas. Então, pais traumatizados produzem filhos e filhas traumatizadas, com traumas de identidade, que é aquilo que eu estava falando há pouco, que é o trauma precoce,
que é aquele que acontece durante o processo da gestação, em que na própria fecundação, porque pode ser que os pais venham de uma relação em que eles não querem ter aquela relação e não querem ter aquele filho, e acaba a gestação vindo a termo. Os pais, a mãe pode querer retirar a presença daquela vida e muitas vezes não conseguir. A mãe pode ter sido abusada, eh, antes ou durante a própria gestação, e aquele filho, aquele ser que está ali, a vir ao mundo, é um ser que não é desejado. Então, a partir daí começa o trauma de identidade, que leva a um trauma de amor, de não ser querido depois que ele nasce, né? Leva a um trauma de não ser cuidado, né, da forma que deveria, não ter a atenção das suas necessidades básicas da forma que deveria. E o Franz Rupert também vai dizer, dentro da traumabiografia, que o fato de a gente não ter sido desejado e amado também nos leva para um lugar de não proteção. E quando estamos e vivemos esse lugar de não proteção, é onde ocorrem os abusos da sexualidade, que geralmente acontecem no ambiente familiar, com pessoas próximas, com pessoas que identificadas como pessoas que nos amam, mas que nos deveriam proteger e não nos protegem. Então, assim, estes traumas, assim, quando a gente identifica trauma de identidade, trauma de amor e trauma de sexualidade, é uma forma de perceber como é que ela vai se desenvolvendo. Às vezes a gente não percebe um, mas não quer dizer que ele não esteja lá. Percebe a primeira, o trauma da sexualidade, e se for feito um trabalho a fundo, vamos perceber que também ali tem trauma de amor e também ali tem trauma de identidade. E, consequentemente, é muito comum todos nós que sofremos traumas também desenvolvermos o trauma do perpetrador. Como vítimas, nos transformamos em perpetradores porque as nossas necessidades não foram atendidas. O que nós aprendemos dentro do nosso processo traumático foi que perpetrar traz bons resultados. Então, eu começo a agir como um perpetrador sem perceber, né? E quanto mais fundo esse trauma então a gente começa a criar aquilo que eu mencionei há pouco, que é a nossa faceta de sobrevivência, o nosso sobrevivente, né? Quer dizer, em que ele vai criar formas de sobreviver a isso que é muito duro, a isso que é muito dolorido, a isso que ele não consegue lutar contra e ele não vê uma solução, né? Então, o psicotrauma é este lugar que leva as pessoas a ficarem incapacitadas de dar resposta. Então, elas criam formas de sobreviver a isso, né? Adquirem facetas e máscaras para poder sobreviver a isso, né? E geralmente pessoas traumatizadas, elas extremamente traumatizadas, abusadas, violentadas e espancadas e de agressões de diversas formas, elas tendem a tratar as outras pessoas como objetos, né? E passam a acreditar que homens e mulheres não têm sentimento, porque eles tiveram que adormecer o seu sentimento, tiveram que adormecer o seu sentir. Eles foram obrigados a adormecer esse sentir para poder sobreviver àquilo tudo que a carga traumática que sofreram. Então, elas tratam os outros como se fossem objetos, né? E não se relacionam com o eu dessas pessoas, se relacionam com elas como objetos. E é muito comum a gente ver crianças traumatizadas, crianças amorosas, se transformarem
em crianças egoístas, violentas, abusadoras também de outras crianças, né? É, quando o indivíduo é vítima de um perpetrador, ele mal percebe que começa a traumatizar os outros, né? Que começa a agredir, começa a mentir, começa a negar, começa a criar formas de camuflar e esconder aquele sofrimento e aquela dor, né? É, ele não demonstra empatia pelos sentimentos dos outros. Ele se considera superior aos outros. Ele está sempre competindo e sempre querendo mostrar, ganhar para mostrar que ele é o melhor. Então, ele acaba se escondendo em papéis, às vezes muito autoritários, papéis e máscaras, às vezes de extrema sutileza que não para esconder esse lugar de dor, esse lugar traumatizado, né? Os perpetradores, a vítima que vira um perpetrador, geralmente reclama muito dos outros, ofende muito o outro, agride e sem ressentimento, porque para ele está fazendo a coisa certa. E por que que é a coisa certa? Porque foi isso que ele aprendeu no seu processo, que amar é agredir, né? Então a vítima se torna um perpetrador porque não sente e não identifica seu próprio trauma. Porque naquele processo do sobrevivente, ele precisou esquecer, ele precisou fragmentar, ele se dissociou, ele congelou aquilo para poder dar conta da vida. Então, ele pode ter comportamentos que se alternam muito entre vítima e perpetrador, com sentimentos de autodestruição de si mesmo e do outro, né? Muito intensos. Então, tudo isso para dizer que seres humanos traumatizados juntos criam uma sociedade traumatizada e traumatizante, né? Que vai nos trazer um cenário de índice com crianças, muitas crianças nascidas sem ter sido desejadas, muitas crianças separadas precocemente dos seus pais, seja porque os pais não as quiseram, seja porque os pais tiveram que tocar a vida e para poder sobreviver, ou em muitas crianças crescendo e se desenvolvendo em ambientes que não têm proteção e não têm amor, né? E com homens e mulheres também que não desejam ter filhos e quando os têm elas têm uma reação de bastante ausência e rejeitando seus filhos desde cedo, muitas mães solteiras na pobreza, um cenário de mães solteiras na pobreza, muitos traumas sexuais. Ao longo do meu trabalho, nos meus atendimentos, uma das coisas que me impressionaram muito profundamente foi perceber que o percentual de pessoas com traumas de sexualidade é elevadíssimo. É o maior entre as pessoas que eu acompanho, seja fazendo trabalho de terapeuta, seja quando estou em auxílio de outros terapeutas. Então, é impressionante como eh, a nossa sociedade traumatizada tem muitas crianças abandonadas, tem muitas crianças de mães que precisaram deixar seus filhos para poder alimentá-los ou dar-lhes o suporte necessário. E como tem muita violência também, né? Além da competição desleal e muita competitividade. Então, este é um cenário da nossa sociedade traumatizada, porque pais, mães e pais traumatizados geram pessoas traumatizadas que geram sociedade traumatizadas. Então, a criação de uma sociedade acaba surgindo aqui, então, uma sociedade dividida entre perdedores e vencedores,
entre vítimas e perpetradores, né? O tempo todo. E parece que é um ciclo, é uma ferida que nunca vai se fechar, né? Então, o trauma é uma ferida psíquica que endurece psicologicamente cada um de nós e interfere com a nossa capacidade de crescer e desenvolver. Por que que eu falo isso em nós, na pessoa coletiva? Porque, infelizmente, não há uma pessoa dentre nós, que seja as que estamos ouvindo aqui, e em geral de mais de 99% do ser humano na sociedade, que não seja traumatizado, que não tenha em algum momento da sua vida, não tenha tido as suas necessidades básicas atendidas. É impressionante quando a gente vai conhecendo e desenvolvendo mais o trabalho, a gente vai percebendo que esta sociedade é composta por pessoas feridas, né? E algumas, como todos nós temos também o nosso eu saudável, então algumas vão tomando cada vez mais consciência dessa realidade e vão amenizando aquela ferida, vão curando aquela ferida, vão formando, digamos assim, vão descolando aquela casca, né? E deixando a marca um pouquinho mais leve, né? Então, traumas fazem nascer em nós a necessidade de criar uma identidade substituta, né? Como eu dizia, de máscaras e papéis sociais e profissionais, para que a gente possa sobreviver. Então, é comum a gente ver pessoas muito inseguras sendo muito autoritárias, pessoas de baixa estima que não têm, que preferem ser dependentes e serem mandadas e não terem iniciativas, né? Então, assim, e é comum também pessoas assim não assumirem a sua própria palavra, a sua própria ideia, o seu próprio sentimento e sempre se escondendo nos outros, né? Porque fulano não vai gostar, porque ciclano não vai gostar, porque não vai ser bom para fulano ou para ciclano, mas ele nunca assume que faz aquilo também por ele, né? Então, o trauma é aquela cicatriz, vai dizer Gabor Mate, que é um especialista também em traumas, que ele diz que é uma cicatriz que nos torna menos flexíveis, mais rígidos e com menos sentimentos e mais defesas. Então, a nossa sociedade está assim, está repleta de pessoas menos flexíveis, mais rígidas, com menos sentimentos e com mais defesas. E aí a gente percebe que nós estamos num ciclo, né? É um ciclo que vem de sociedade para sociedade, vem de geração para geração, e que isso são distúrbios psíquicos que vão entrando geração após geração, né? E causa, claro, tendo muito impacto no nosso corpo, né? Porque aquilo que não está resolvido dentro de nós, o corpo sempre dá sinal, né? Então, a maior parte das dificuldades insolúveis nas nossas relações, elas vêm às vezes porque a gente não percebe que ali tem um trauma profundo e que precisa ser olhado e ressignificado, né? Os traumas dos pais continuam nos traumas dos filhos, né? Como uma simbiose. É, é, Nós dissemos atrás assim que pais traumatizados geram filhos traumatizados. Então, assim, aquilo que a mãe e o pai passou e aprendeu, é aquilo que ela vai também passar para o seu filho, se ela nada fizer em relação a isso. E principalmente os traumas não,
é importante dizer assim que por que que passa de uma geração para outra, né? Por que que fica na memória epigenética, ou seja, na memória daquilo que foi vivido por aquele ambiente, naquele ambiente? Porque o trauma ele não se cura com o tempo, né? A gente cresceu ouvindo assim, ah, com o tempo passa, né? Não tem nada que o tempo não cure. Não é bem assim. Assim, o trauma, ele, se a gente não olhar para ele, perceber aquilo que o gerou e puder dar um outro olhar, ele vai ficar congelado e fixado naquele momento, naquela situação em que ele não foi atendido. E esse olhar que vai sendo continuado. Então, nós vamos desenvolver relações que sempre vamos buscar um amor que não tivemos, a proteção que não tivemos, a atenção que não tivemos, e a gente não percebe que vai desenvolvendo relações desse tipo. Ou a gente está sendo agressivo e violento nas relações, seja com os nossos filhos, seja com os nossos descendentes, porque a gente não consegue ver que nós estamos repetindo e continuando um modelo que vem de longa data. Então, é algo que a gente precisa querer e pedir ajuda. A gente não resolve isso sozinho. Muitas vezes a gente passa por vários processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de uma forma enganosa, quando a gente percebe, acha que já superou, porque já deu uma série de passos, mas se a gente não vai lá ao cerne e identificar o trauma, a gente continua perpetuando aquilo que ainda não está resolvido, né? Então, assim, querer e pedir ajuda para olhar para aquilo que não foi atendido é muito importante, é um dos primeiros passos para que a gente possa ir em direção à nossa identidade, porque é como se a gente estivesse vivendo numa identidade falsa, né? Naquilo que a gente aprendeu, numa identificação com os nossos pais e nossos antepassados, ou uma identificação com os outros para poder sobreviver. Então, não estamos vivendo a nossa verdadeira identidade. E é importante descobrir quem sou eu neste processo todo, além do trauma, né? Sim, o trauma existiu, ele está lá, ele não tem como a gente voltar atrás. Mas assim, o que que eu posso olhar além disso? Eu sou diferente daquilo que o meu trauma me fez acreditar que eu era, né? Então, quem sou eu de verdade? Então, resgatar as próprias experiências e poder fazer aquilo que realmente é da sua vontade, é é da sua escolha, da sua decisão, e não porque eu aprendi que era assim e tem que ser assim, né? Comigo funcionou, foi bem, eu fui maltratada, mas estou aqui viva. Então eu também posso maltratar porque ninguém vai morrer por isso. Então, na verdade, isso não pode não ser o que a gente realmente é de verdade. A gente está só repetindo um modelo. Então, e também buscar desenvolver a autonomia e essa referência de quem verdadeiramente sou eu, como eu quero e como eu vou fazer, em que ritmo que eu vou fazer e em que momentos eu vou fazer. Quando a gente se liberta desses traumas que nos emaranham, que nos prendem, então a gente também acessa aquele nosso eu saudável que está ali pronto e que tem a força e o poder necessário para nos conduzir para esse outro novo olhar, essa nova atitude e esse novo comportamento, né? Assim como em relação ao meu corpo e as minhas relações, né? O meu corpo, como é que ele está? Ele está saudável? Ele está sem dor? Ele está sem doença? Ele está sem marcas? Então, eu também começo a entrar num lugar em que eu percebo que, afinal, uma série de coisas que eu vivia de uma forma
sobrevivente, isso também afetou o meu corpo, isso também afetou as minhas relações. Então, como é que eu quero que sejam as minhas relações e como é que eu quero cuidar do meu corpo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, das minhas escolhas? Não quero nada que emprestado dos outros, né? Então, ir em busca da sua própria identidade é uma forma de começarmos a limpar essa ferida e a devolver algo mais saudável para a sociedade, né? Então, assim, não é uma coisa só pelo fato de vir de gerações e gerações ao longo de séculos e a gente perceber que parece que as relações não mudam, mas isso não é verdade. Então, assim, o Franz Rupert também, ao desenvolver essa metodologia, ele vai dizer que quando a gente resgata a nossa identidade, nós damos um pequeno, grande e gigantesco passo para a mudança das nossas relações na sociedade, para que elas sejam mais saudáveis e menos traumáticas. Então, é, no final, é como eu lido com a minha identidade, com o meu eu saudável, que eu posso também mudar um pouco o peso dessa imagem, da sociedade traumatizada. E Franz Rupert, ele desenvolveu essa metodologia, que ele dá o nome de encontro consigo mesmo. Então, ele desenvolveu uma teoria, né, e uma terapia de psicotrauma orientada para essa identidade, para a nossa identidade, e a gente chama esse encontro consigo mesmo da metodologia IOPT, que é o acrônimo para a denominação em inglês, né, da teoria e terapia do psicotrauma orientada para a identidade. Então, ele vai dizer que neste encontro consigo mesmo é possível trazer à luz nossos traumas de forma segura, gentil, acolher as dores, integrá-las no contexto atual, né? E não ficarmos presos àquele contexto lá e então, quando aconteceu, né? E ficarmos conscientes daquilo que realmente é nosso e aquilo que a gente tomou emprestado para a vida, né? E tomou emprestado para a vida de uma forma que não foi saudável para nós, não nos levou num lugar saudável. Então, nesse encontro consigo mesmo, nós podemos recordar o que está, através do que está armazenado no nosso corpo, nas nossas células, no nosso sistema nervoso e no cérebro, e trazer à luz. E essa autodescoberta nos permite identificar aquilo que ficou congelado, aquilo que ficou fragmentado, aquilo que ficou guardado a 7 níveis da nossa consciência, digamos assim, em várias camadas. Então, a cada encontro é possível ir retirando essas camadas de uma forma suave e reconhecendo que determinada atitude que eu tenho hoje, ela tem a ver com uma forma minha de sobreviver para superar ou para ir além daquele trauma, né? Então, vão sendo retiradas essas camadas nesses encontros, e dentro desse processo é possível enxergar, sentir, acolher, integrar tudo isso que nos causou dor e poder dar um lugar e um olhar adequado para isso. Poder perceber que aquilo não é aquilo só que me define. Eu posso definir e olhar isso de uma forma mais equilibrada, saudável e natural. Então, é possível sim nós podermos é, é, transformar essa sociedade traumatizada quando damos um tempo para
para olhar para isso, para essas nossas feridas. E, e é isso. Essas são as reflexões que eu quero trazer para todos. E quem quiser depois, de alguma forma, conhecer esse método de integração de si mesmo e de busca da sua própria identidade, fica aqui o contato para quem quiser, e muito agradecido essa oportunidade que tenho, que que o Fórum Hispano-Americano está me dando. Gratidão. Muito obrigada.